Eu gostaria de convidar você para ficar de pé. Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é e representa. Nós estamos aqui, ó Deus, na fraqueza, Senhor, da nossa mente, na debilidade do nosso corpo, ó Deus, mas no anseio do nosso espírito de ser saciados nesta noite. Porque nós sabemos que o Senhor tem algo para falar conosco em relação, ó Deus, ao nosso casamento. O Senhor tem algo para nos ensinar nessa noite. E nós queremos te dar graça, Pai, porque nós queremos aprender tudinho que o Senhor tem para nós. Jesus, manifesta, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus de luz, que o Senhor é um Deus que quer se mostrar para os teus filhos, a fim de que assumamos a tua forma, o teu caráter. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, e o que falarmos aqui seja para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Agora apaga as luzes aí para nós. Vê se consegue aí. Paga aí, paga mais, vê se tem gente lá para isso. Maravilha. Isso é um negócio bem legal, gente, que eu vi. Eu achei interessante. Está escrito assim. Vamos lá. O sujeito, ele trouxe um copo de café ou de água para a esposa. Trouxe um copo d'água para a esposa. E ele fala assim, querida, eu quero amá-la. E a mulher dormindo fala assim, está no maleiro do quarto de visitas. Aí o cidadão fala, não é isso, querida, hoje vou a Marte. Ela diz, por mim você pode ir para Marte, para Júpiter, para a Lua, desde que me deixe dormir em paz. Interessante, né? Você vê lá, ela está bem assim. Quem de nós não experimentou uma situação dessa, né? Mas, apenas a título de ilustração, eu coloquei essa imagem, porque eu descobri algo, dentre as pesquisas que eu andei fazendo para estar compartilhando com você nessa noite, que um dos maiores índices, eu acho que não seria essa a expressão, um dos maiores motivos, ou os dos mais alegados para o divórcio, não é o sujeito não ter dinheiro, não é o sujeito ser feio, não é qualquer outra coisa a não ser a questão da comunicação. E a comunicação ela é algo extremamente complexo. A comunicação, a boa comunicação tem sido hoje a razão de pessoas se divorciarem, principalmente no caso das mulheres. As alegações das mulheres, parece que mais de 50%, segundo uma pesquisa que foi feita por uma empresa privada, mais de 50%, enquanto alguns homens, os homens alegam que acabou o amor, que eu acho que é um engodo, que esse negócio de amor, ele deixa de ser paixão para se transformar em companheirismo, amizade, amor real, amor verdadeiro, porque aí já existe não mais o interesse pelos atributos físicos, mas pelo complemento espiritual que o homem ou a mulher se tornam quando os dois se juntam ou se ajuntam. Então, há toda aí uma complexidade espiritual envolvida. Obrigado. Deus abençoe. Há todo um complexo que está envolvido, uma complexidade envolvida nessa relação. Então, a questão da comunicação, e é algo complicado, daqui a pouco nós vamos estar falando sobre algumas situações, mas a minha pergunta para você que entrou aqui, como anda a comunicação no seu casamento? Nós vamos descobrir que a gente pensa que conhece o cônjuge e a gente descobre que, na realidade, a gente não conhece o cônjuge. E que, muitas vezes, aquilo que ela quer dizer, o que ela está falando não é exatamente o que ela quer dizer. E aí, o negócio, a carroça empina. Porque, por exemplo, se ela está calada, não é porque algo
não está passando. Às vezes está passando algo e ela está calada. Uma forma dela manifestar que não está bem é que ela fica calada. E a gente muitas vezes acha que se está calado é porque está tudo bem. Eu já entendo que quando está calado tem alguma coisa por trás. É desse jeito. Você fica quieto, porque senão o negócio pode virar para o seu lado. Então, por aí a gente vê que a coisa é mais ou menos por aí. Mas, o que eu quero deixar aqui com vocês, nós não conseguimos relacionar sem comunicação. Nós não conseguimos. Através da comunicação, nós transmitimos sentimentos, o que nós estamos sentindo, nós transmitimos a nossa vontade, o nosso desejo. Através da comunicação, nós transmitimos uma crítica, apreciação, tristeza, alegria, tudo através da comunicação, rejeição, aceitação, entre tantas outras coisas, na comunicação está envolvido isso. E o que realmente significa a comunicação? Comunicação está relacionado com aquilo que nós falamos e demonstramos, preste atenção, com o que nós falamos e com aquilo que nós demonstramos através das nossas atitudes. Não precisa só falar para estar comunicando. As nossas atitudes falam. Ou, de repente, às vezes, o nosso silêncio também fala. Mas eu quero aqui exemplificar a comunicação verbal. Ela vira para ele de manhã, você já deve ter passado por isso, e fala assim: amor, pode colocar o lixo para fora? Esse é um tipo de comunicação verbal. Vindo dele, às vezes ele vai fazer uma solicitação: querida, será que dá para você usar aquela lingerie roxa hoje? Tem gente que gosta de roxa, tem gente que prefere preta, tem gente que prefere azul, tem gente que prefere nenhuma. Mas é uma comunicação verbal. E aqui também está um conflito, porque muitas vezes o sujeito não se manifesta, não fala, mas ele quer algo. E da mesma forma elas também. Eu acho que é muito mais pela experiência do que a gente tem lido e aprendido. A mulher, normalmente, nessa questão sexual, ela raramente se manifesta. Talvez por questões de princípio, pelo fato de ser mulher, ela não manifesta igual o homem, né? O homem normalmente é mais ousado nessa área, ele toma iniciativa, ou ele fala alguma coisa, ou ele usa as mãos, né? E a mulher, normalmente, ela não fala. E tem muito abestado que acha que o fato de não falar é que ela não se importa com o negócio. Então, aí, a coisa fica ruim, porque a gente só vai ver o termômetro subindo, a temperatura subindo, até o cara se atinar que está faltando alguma coisa. Porque, meu irmão, é algo tremendo. Como uma pessoa pode mudar a sua expressão corporal, ou física, ou facial, quando ela está infeliz e quando ela está feliz, quando ela está ansiosa por uma necessidade fisiológica, que realmente é uma necessidade fisiológica, e quando ela está satisfeita nessa necessidade fisiológica tão importante, tão necessária na nossa vida. Você olha no semblante, parece um anjo. Mas, ao contrário, uma mulher irrealizada, você olha para o rosto, aquele rosto crispado, qualquer coisa que fala, você fala, essa mulher está precisando de algo, não sei o quê. E não é seu dinheiro, não é seu cartão de crédito. Isso é tão importante que a indústria farmacêutica descobriu isso de uma maneira fantástica. Quando eu trabalhei na Pfizer, em 1992, eu penso que
O Viagra surgiu um pouquinho depois disso, talvez uns 3 ou 4 anos depois disso. Foi uma revolução. Foi algo extraordinário. Porque os casamentos que estavam em crise em função dessa necessidade, eles puderam ser realimentados, ainda que tiveram que quebrar um tabu. Porque até nisso a gente vê a dificuldade, né? Por exemplo, a gente ouvia muitos casos nos consultórios, onde os homens de meia idade, eles iam falar ou conversar com os médicos a respeito dessa necessidade, aqueles que conseguiam se abrir, porque não eram todos, né? Eu, como representante da indústria farmacêutica, tive vários médicos amigos no Brasil, e eles comentavam a respeito da dificuldade do sujeito mostrar que tinha uma necessidade. E, às vezes, era a mulher, a esposa, que ia com o marido, e chegava lá, ela falava, olha, doutor, o negócio é o seguinte, esse cara aí está reclamando de dor aqui, dor ali, dor aqui, dor ali, mas, na realidade, ele está precisando de um levanta-defunto, ele está precisando mesmo de um negócio aí que deixa ele tá assim, ele não está se sentindo mais como ele era. Então, a mesma mulher que muitas vezes sugeria que o marido estava debilitado nessa questão, porque é uma questão natural, com os anos, e você que entrou aqui, você sabe disso, a questão da comunicação também envolve isso. Com o passar dos anos, a taxa de hormônio masculino vai diminuindo. E com essa diminuição, a libido também vai. Só que o seguinte, é algo tão terrível, porque ao tempo que diminui, a vontade na mente existe, e o sujeito fica muitas vezes abalado, porque ele está querendo e o negócio não está ajudando. E a mulher que vai lá no médico e ajuda o sujeito a falar com o médico, a abrir o coração, fala, ó, o sujeito aí está precisando de um suporte. É a mesma mulher depois que vira para o marido e fica emburrada depois que consegue fazer o negócio. Porque ela fica emburrada. Ela fica emburrada porque antes ele não precisava daquilo, não precisava de um estimulante, agora ele precisa. Antigamente o estimulante era ela. Ele olhava, ele já ficava aceso. Então, é incrível, porque ela entende, ela sabe, ela ajuda, mas depois ela mesmo fala, poxa, mas esse sujeito, ele não me ama mais como ele me amava, porque antes ele não precisava de estimulante, agora ele só faz o negócio porque tem uma ajudinha de fora. Aí você vai entender uma mulher. Isso acontece muito, até com uma frequência maior do que se imagina. Pois bem, exemplo de comunicação verbal. Amor, pode colocar o lixo para fora? Outro exemplo. Amor, coloca aquela lingerie. Coloca aquela roupa. Tem mulheres que não contribuem nada, né? Assim como tem maridos também que não contribuem nada para ter uma boa comunicação. O cara finge de bobo. Mas a comunicação não verbal, que é aquela que nós não expressamos, não verbalizamos, ela acontece também. O sujeito não avisa que vai chegar tarde em casa. E ele chega tarde em casa. E quando ele chega tarde em casa, suposto chegar às 7 horas da noite, o sujeito chega meia-noite, 1h da manhã. Entra pé, antepé. Aí ele chega, quando ele abre a porta, ele olha em cima do sofá, uma toalha, um chinelo e a roupa de dormir. Isso diz alguma coisa? Comunicou alguma coisa? Comunicou alguma coisa? Comunicou. Teve palavra? Não, não teve. Mas houve uma comunicação aí. Então, nós precisamos interpretar o que é que as coisas, e eu confesso para vocês que, como marido, às vezes, eu não sou um bom decodificador, porque a mulher, a mensagem, muitas vezes, vem codificada. Vem por código.
E a gente fica meio que desesperado. Fala, o que essa mulher está querendo dizer? Porque, na realidade, não é aquilo que você... Se ela fala sim, aquele sim que ela está dizendo pode ser não. Nós já somos assim mais definidos, né? A gente já é mais literal na coisa. A mulher já é mais parabólica. Fala por parábolas. A mulher, às vezes, fala por parábolas. E você tem que identificar qual é a parábola. E a gente não, a gente já vai mais assim direto do negócio, né? Mas nós vamos entrar nesse negócio de ir direto no negócio também, não é bom, viu, gente? Esse negócio de ir direto no negócio não é bom, porque isso dá um trabalho e traz consequências. Pois bem, outra forma de comunicação não verbalizada. O sujeito nunca faz a barba. Mal ele toma banho. Não, aqui na América tem esse negócio. O sujeito, muitas vezes, em função do frio, hoje eu não transpirei, eu não suei, então o gambazinho já vai dormir do jeito que está, né? Trabalha na construção e não suou. Mas eu não sei como é que funciona isso. Mas o sujeito vai, e hoje ele fez a barba, hoje ele está todo cheiroso, ele passou aquele perfume assim, além do normal, além da conta, né? Ele se escovou, né? E passou aquele perfume, né? Vestiu aquele pijama bacana, né? E ele deita, todo armadão, não falou nada, mas está comunicando. Está ou não está? Está não? Mas... fazer a barba, mas o sujeito nunca faz isso. Então, então ele está comunicando alguma coisa, é ou não é? Não, mas ele tá diferente dos outros dias, ele está sinalizando alguma coisa. Tá ou não está? Aí vocês podem falar assim... Pode até acontecer dela falar assim, já que ele só tomou banho hoje, então vai ficar como ontem, né? Para ver se aprende a tomar banho todo dia, né? Mas são comunicações que a gente faz sem verbalizarmos, sem falarmos, sem traduzir isso em palavras. Também. Falar da sogra, chamar a sogra de sogra coral. Boazinha, né? Algumas crises que eventualmente surgem nesse tipo de comunicação, porque tem uma coisa também que nós estaremos abordando aqui. A mulher, por exemplo, ao passo que a gente chega e fala, muitas vezes, ou até deixamos de falar, mas normalmente o homem fala, ele projeta, o que está na cabeça ele já verbaliza, ele fala. Mas uma coisa, por exemplo, aqui que eu coloquei, que algumas crises que surgem, às vezes, chegou o verão, ela espera que no final de semana ele leve todo mundo para o Six Flags. E quando chega o final de semana, ele passa o dia inteiro ligando para o Brasil, falando com os parentes, e fica todo mundo em casa irritado. O final de semana o sujeito fica em casa, mas ela botou na cabeça que eles iam sair, que tinha um projeto. Eu mesmo já fui indagado. E aí, qual é o programa do final de semana? O que nós vamos fazer? E eu, Irmãos, eu penso que nós temos maridos extremamente criativos aqui. Que eles arrumam aí a programação. Eu, por exemplo, se eu puder ficar em casa, eu sou o pijamão. Eu sou o pijamão, meu negócio é ficar em casa. Mas eu penso, tem gente, a família, aqueles que ficam normalmente em casa o tempo todo, eles querem sair.
E a expectativa é que o sujeito bolou alguma coisa. Agora, onde gera a crise? Onde está a crise? O sujeito ficou fora o tempo todo. Ele viu, ele relacionou, ele conversou, ele trocou experiência, ele cresceu, ele passou informação, ele recebeu informação. Às vezes, a mulher, ela não teve nada disso. A informação que ela teve foi da televisão ou foi dos filhos. E quando o cara chega em casa, ela vai tentar arrancar alguma coisa e ele fica calado. Mulher pergunta, o sujeito trava. Como é que é o negócio aí? Deixa eu participar desse trem também. Arruma um part-time. Que aí ela vai trocar informação com o vecchio. Mas, então, nesses aspectos, tem o cara, muitas vezes, o cara trava, o cara emudece, o cara não fala. Mas onde está o problema? Receber informação. Então, nós falamos de passar e receber. Receber, nós vamos falar agora, corresponde a tudo aquilo que ouvimos, vemos ou percebemos na outra pessoa. Então, tudo aquilo que eu vejo, que eu reparo, que o outro me passa, que o outro fala através das suas atitudes, ele demonstra através das suas atitudes, eu estou recebendo informação. Estou recebendo informação. O ponto forte disso, falar ou deixar claro que estamos querendo ou sentindo, ter a certeza que o outro entendeu nossa mensagem e qual é a nossa expectativa. Quando eu falo, quando eu deixo claro, tanto a mulher como o homem, quando nós deixamos claro, porque muitas vezes nós vamos no subentende-se, né? A pessoa, ele deixa entender, mas ele não foi claro. Então, você precisa clarificar, nós precisamos clarificar a questão de informação. E isso é qualquer um. Eu tenho esses problemas, e é por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês. Eu não tenho um casamento perfeito. Por exemplo, às vezes, alguém grita do banheiro e fala assim: amor, você esqueceu de trazer minha toalha. Aí eu falo, eu esqueci de levar a toalha. Aí eu passo a mão na toalha. Essa é a parte que me cabe nesse latifúndio. Levar a toalha. Aí eu vou, levo a toalha. Você não presta, não? Então você está péssimo, marido. Mas aí no dia seguinte, alguém toca a campainha. E a mulher está no telefone lá no quarto. Eu estou na porta da sala, na dúvida se eu desço a escada ou se eu vou lá no quarto. Aí eu falo, amor, você está esperando alguém? Nada. Amor, eu estou no meio do caminho, descendo a escada ou voltando para o quarto. Você está esperando alguém? Espera aí que tem um maluco me ligando aqui. Espera aí só um minuto que tem um doido me ligando aqui. O quê? O que você está gritando aí? Não, amor, eu só quero saber se você está esperando alguém. Não estou esperando ninguém não, viu? No dia anterior, ela manifestou um desejo da toalha. Agora, no dia seguinte, no mesmo tom de voz, você gritou comigo. Como é que faz uma coisa dessa? Não, amor, não gritei. Eu só estava um pouquinho distante, como você não respondeu da primeira vez, eu repeti a pergunta no mesmo tom. Então peça perdão. Perdão, amor. Eu não quis gritar com você. Eu não acredito.
Assim. Funciona assim. Ela não tem nem coragem de olhar para mim. Minha vida seria um Bom, aí tem uma parábola embutida nesse negócio. Mas aí é o seguinte, aí você tem que ser criativo. Você tem que ser criativo. Mas, vamos lá. Pontos fortes: falar, deixar claro que estamos querendo ou sentindo, ter a certeza que o outro entendeu nossa mensagem e expectativa. Ou seja, quando você fala o que quer, quando você deixa claro e você pergunta, você entendeu o que eu falei? Não é? Então, isso vai amenizar uma série de situações que poderiam gerar conflito. Então, a comunicação é isso. Não tente levar a comunicação na forma do subentendido, porque isso pode gerar crise. Às vezes, isso demonstra que nós conhecemos o outro quando nós não perguntamos. Mas você vai viver 100 anos e não vai conhecer direito. Mas você vai conhecer uma parte. Por exemplo, eu conheço que a minha esposa não gosta de flores. Se eu levar flores para ela, ela fala: rapaz, você está perdendo seu tempo. Vai logo e traz um anel. Ela gosta de anel. Flores não, ela não é chegada em flores não. Mas, voltando aqui, você precisa descobrir aí, daqui a pouco a gente vai entrar numa brincadeirinha, para provar, para mostrar se você conhece ou não. Ok, os pontos negativos. Podemos perceber erroneamente tirar conclusões precipitadas. Mulheres divorciam mais por falta de comunicação do que por infidelidade ou violência. Olha, você é marido, você é caladão aí, você que não fala muito, você que não fala nada, né? Você tem que abrir, rapaz, você tem que falar. Parece uma caixa preta. O sujeito não fala nada. Ele não fala nada, e se ela pergunta de novo, ele muda de assunto. Mas não fala nada. Agora, preste atenção. Nós precisamos, para que haja uma boa comunicação, estarmos ligados. O que é ligado? Ligado, nesse caso, é sintonizado. Quem já ligou uma estação, já botou o rádio numa estação que ele estava mal sintonizado? Dá uma chieira, não dá? Não dá, você não compreende o sujeito direito. Às vezes a comunicação dentro do relacionamento, ela está com uma chieira. Ela não está assim, bem sintonizado. Você precisa estar bem sintonizado. Antes de qualquer comunicação, a gente precisa estar ligadinho. Agora, por que isso não é fácil? Isso não é fácil. E por que não é fácil? Desde bem cedo na vida, queridos, nós somos treinados para bloquear os aspectos negativos, sentimento negativo, algumas características negativas que a gente tem, ou até mesmo trauma, a fim de que a exposição desses aspectos negativos sirva de arma para os outros nos atacarem. Porque quando há uma confusão, quando há um descontentamento, e no casamento há mesmo, né? Às vezes há uma discussão, ou às vezes há uma situação de conflito, aí o sujeito vai usar o quê? Vai usar aquela abertura, aquela confiança que você deu de mostrar uma fraqueza, uma debilidade. A pessoa vai pegar aquilo e vai julgar em cima de você. Isso chama deslealdade. Isso chama deslealdade. Porque quando a gente casa, e eu demorei muito nisso, a fraqueza da gente, ela está patente, ela está evidente, ela está na testa, que você tem trauma, que você não discute certos assuntos, que você não admite certas fraquezas. Isso está na cara, mas a gente não admite. Porque admitir dá uma impressão que a gente é frágil, e ninguém quer parecer frágil. E o diabo, ele acaba usando as mulheres veem isso como machismo, mas é uma insegurança que a gente tem.
E eu só comecei a romper no meu casamento depois que eu comecei a reconhecer algumas fragilidades da minha personalidade e ver que aquilo estava causando descontentamento na outra parte. Enquanto você não se assume como uma pessoa fraca, como uma pessoa que erra, como uma pessoa que falha, como uma pessoa que solta pum, e para de mentir, porque só tem você e ela, se não foi ela, foi você. Não foi a cachorra. Não, porque tem gente que fala, não, deve ter um espírito por aqui que fez isso. Né? Fala, oh, eu tenho um problema de flatulência sério. Você simplesmente vai admitir algo que ela já sabe. Ela já está sabendo. Ela já está sabendo que você tem um problema de flatulência. Mas se você admitiu, já fica mais fácil. Não quer dizer que ela vai ficar solidária com você, mas ela vai falar, poxa, pelo menos é fedido, mas é franco, sincero. Então, o que acontece? Quando eu comecei a abrir o coração, porque, veja bem, gente, a pessoa que não admite a sua fraqueza, ele vive mal, ele provoca mal-estar nos outros, e ele fica mal também, porque não dá para viver bem vendo o outro mal. Se o outro está mal, a gente acaba ficando mal também. Mas quando você começa, se você quer melhorar a coisa, você começa a falar assim, olha, aí você tem que preparar. Você pega uma cadeira, 2 cadeiras, põe uma de frente para a outra e prepara. Fala assim, vem cá. O que é que eu tenho que te desagrada? Aí você prepara, meu irmão. Aí se prepara. Porque aí vem relatório dos grandes. E vai falar. E vai falar. E até as qualidades que você pensava que era, vai entrar como defeito e vai falar. E vai falar. E vai ter hora que você vai ter vontade de levantar da cadeira, mas você perguntou, então agora vamos escutar. Quais são as coisas negativas da minha vida que te faz sofrer? Quando o casamento entra numa fase de conflito, o relacionamento ele se torna conflituoso, ou mesmo quando ele não está dentro, ou ainda não entrou no conflito, mas ele acontece eventualmente, ou circunstancialmente, você deve fazer essa pergunta, vem cá, o que você acha que eu posso melhorar? O que você vê em mim que eu poderia ser melhor, que você iria ficar feliz? Evidentemente que ela não vai falar assim, você tinha que parecer com o Antônio das Cruzes lá, porque, né... Não vai pedir nada impossível. Não vai pedir nada impossível, Nênio. Mas vai pedir alguma coisa que é passivo e possível de acontecer. E ela, da mesma forma, tem por obrigação falar, olha, marido, e você também não vai exigir mundos e fundos, mas você vai, aquilo que é compatível, porque, veja bem, cada um está com o seu chinelinho, não adianta você querer o salto alto que vai te dar dor na coluna, você está com o seu chinelinho de acordo com o tamanhozinho do seu pé. É isso que você tem. E aqueles que estão com dificuldade de ajuste hoje, o que eu vejo? Os problemas hoje que estão sendo gerados ou acontecendo nos casamentos, porque os dois precisam ser humildes e precisam se humilhar. Os dois, quando são arrogantes, eles se arrebentam até matar um ou outro, mas morrem os dois, arrebentados. Não existe esse negócio do cara é santo e a mulher é treva ou o contrário. Não existe, não existe. Deus coloca ferro para molar ferro. Nem você larga o osso, nem ela larga o osso.
Precisa. É dessa forma que Deus trabalha. E quanto mais você for duro, mais você vai sofrer. Pois bem, nós bloqueamos os nossos aspectos negativos para não ficarmos vulneráveis mediante as outras pessoas, para não receber desaprovação. Mas quando nós abrimos o coração, olha, quer desaprovar, desaprova, quer malhar, que malhe, quer falar mal, que fale, pode falar, eu sou isso mesmo. Aí acabou a discussão. Quando você admite, acabou a discussão. Porque a discussão só permanece quando ela fala, você não vale nada. Aí ele fala, você que não vale. Sua família é assim, é assado. Pois é, mas aquele seu também é tudo bandido. Trapaceiro, mentiroso, desonesto, sua família não presta. Aí fica essa competição. Aí quando fala, sua família não presta, é verdade, você tem toda a razão, e você foi casar comigo. Não tem jeito. Graças a Deus, que senão ia dar um trabalho. Mas, irmãos, não presta, não. Vem cá. O que a Bíblia fala que existe de bom em nós como cristãos? Nada. Diz que se nós fizermos o que foi mandado fazer, nós ainda seremos reputados por inúteis. Você sabia disso, que a Bíblia fala isso? Se nós fizermos, olha que nós não fazemos o que o Senhor nos manda fazer, mas se nós fizermos, nós ainda seremos inúteis. E você está querendo mostrar que é melhor do que... Você quer mostrar o que não é. É por isso que gera um conflito. Quer falar mal? Fala, meu irmão. E eu tenho aprendido algo que eu tenho falado ao longo dos anos, é o seguinte: eu não posso impedir ninguém de falar. A única coisa que eu posso fazer é impedir que eles tenham razão. Se me chamar de fedido, eu vou ser um fedido cheiroso. Eu vou tomar banho, vou passar aquele perfume melhor que tiver. Aí quem vai acreditar nela? Não estou dizendo que ela faz isso, mas é um exemplo. Até porque ela diz que eu sou cheiroso. Sou ou não sou? Está vendo? Está aprendendo aí. Então a questão é o seguinte: quando a pessoa fala que você é ruim, meu marido não presta, aí você chega lá com uma flor. E se a pessoa para a qual ela falou que você não presta, vê você chegando com a flor, ele vai... Vem cá. Tem uma coisa errada aí. Esse cara não presta e está trazendo flor para essa mulher? Será que é ele que não presta? Está entendendo? Agora, se você já que você está dizendo que eu sou assim, eu vou ser assim mesmo, aí você entrou no jogo. E se você entrou no jogo, você vai perder. Vai perder mesmo. Muitos têm dificuldade, têm receio de abrir o coração e depois serem zombados e criticados por aqueles que confiaram. Deixa eu te ensinar um negócio aqui. Se o seu marido ou a sua esposa abrir o coração para você, seja digno. Seja digno. Se mostrou uma fraqueza, seja digno. A mulher, deixa eu falar um negócio bem forte aqui. Vou falar forte, algo forte. Se o sujeito tem um problema de ereção, ok? E ele chamar a sua esposa e falar, olha, estou com dificuldade, assim, isso me dá uma insegurança, dá isso, dá aquilo outro. Ela só vai procurar um homem se ela não valer nada, porque se ela for sua companheira, ela vai te ajudar.
Ela quer você, ela ama você, ela tem projetos de vida com você. Se você tem uma dificuldade, você, mulher, tem uma dificuldade, e você chegar para o seu esposo e falar, olha, eu tenho uma dificuldade, como mulher eu me sinto assim, assim, assado, ele só vai procurar outra se ele for pilantra, se ele for desonesto, se ele não for crente, porque se ele for de Deus, ele vai querer ajustar com você e levantar você até que você chegue à satisfação que você precisa. Muitas vezes nós temos medo de abrir por causa da insegurança. Nós temos um pacto, é para a vida, gente. Nós temos um pacto é para a eternidade. Nós não temos um pacto para alguns dias, para alguns meses, para alguns anos. Nós temos um pacto para a vida. Eu não casei para me casar de novo, não. E nem você. Vocês já assistiram aquele Compromisso Precioso? Quem já? Só você? Procura esse filme, Compromisso Precioso. Você vai entender que Deus coloca auxiliadores do nosso lado. Eu vou fazer obra. Que obra que eu vou fazer com casais sozinhos, gente? Minha mulher vai orientar quem? O fato dela ter limitações e problemas em casa não desqualifica ela, não. O que desqualifica é ela permanecer no erro ou fingir que eles não existem. Mas ela buscar a solução, porque a vida é feita assim. Você só está habilitado a evangelizar outras pessoas porque você foi transformado e sofreu a regeneração vinda da palavra. Então agora você pode ministrar para os outros. E no casamento também é assim, você venceu suas dificuldades, seus problemas, e agora você está habilitado a falar para outros. E tem gente que está achando que vai ser anjo, que vai falar para os outros lá, porque anjo nunca errou, nunca teve problema. Não é anjo, somos nós. E Deus espera que nós, porque a glória dele se manifesta dessa maneira. Já estou concluindo. Quando o seu cônjuge abrir o coração para você, você recebe aquilo como se fosse seu, porque na verdade é, e assuma o compromisso de nunca, em situação alguma, expor a fraqueza ou a debilidade dele para quem quer que seja. Não exponha, não envergonhe, não diminua, não desmereça, você está desmerecendo a você mesmo. Por mais que tenha crise, você nunca toca naquele assunto, naquela fraqueza. Isso é um caráter deformado, a pessoa que faz isso. Confiança um do outro, para que haja crescimento na comunicação. Para haver comunicação, é necessário uma boa sintonia. Está no mesmo nível. Está aqui, ó. Na horizontal, aqui, ó. Um na vertical, o outro cá embaixo não funciona. Tem que estar aqui, ó. E uma perfeita sintonia só é possível quando há confiança, compreensão e reconhecimento, apreço. A pessoa deve se sentir em boas mãos, caso contrário, ela será muito seletiva quanto às suas revelações. Ou seja, se eu me sentir seguro, eu vou abrir o coração. Eu vou falar. Eu vou falar que eu tenho fraqueza. E isso brota cura. Isso brota cura. Quando nós abrimos, a cura se manifesta. Mas se não nos abrirmos, nós vamos ficar doentes e vamos tornar a vida da pessoa que está conosco insuportável. Amém, querido?